Beleza, grave bem então a música em todo o contexto bíblico, e nós olhando para a parte da inologia em si, e colocando os nossos olhos no inário judaico, que são 150 salmos compilados, e a gente chega no Novo Testamento e a gente vê as pessoas louvando com música, o próprio Jesus cantando logo depois da ceia, e a gente vê essa manifestação musical no Novo Testamento, e essa particularidade da análise teológica da música, para a gente ver a seriedade disso, porque nós vamos trabalhar liturgia, e para nós trabalharmos liturgia, nós precisamos entender bem todos esses aspectos que nós vimos hoje, para nós montarmos uma liturgia, tá? Para nós montarmos uma ordem de culto, uma liturgia. Nós chegamos aqui no Apocalipse e nós vamos dar um salto para a Idade Média. Por quê? Nós vamos ver os documentos musicais a partir da Idade Média. A música aconteceu, nesse período do Apocalipse até a Idade Média, a música continua acontecendo, tá ok? Mas os documentos que nós temos em mãos, nós vamos pegar a partir da Idade Média. Então a gente vai para a Idade Média, a gente vai para o período renascentista, a gente vai para o período barroco, para o período clássico, período romântico, e chegamos na música do século XX. E nós vamos ver a inologia em todos esses aspectos. O que foi acontecendo na música, a evolução musical, as mudanças e como isso influenciou no culto, como isso influenciou no inário, como isso influenciou nas composições teológicas para a música, tá? Dos hinos. Nós vamos chegar no século XX e nós vamos encontrar uma força muito grande dos cânticos espirituais a partir da década de 60, que é quando começam as campanhas evangelísticas, ali, por exemplo, com Billy Graham. Aí a gente vê uma extensão fantástica dos cânticos espirituais tomando uma força muito grande. Mas nós vamos ver a inologia da Idade Média até o período do século XX. Tá? Até o período do século XX, entrando na história do nosso inário, entrando na história mesmo, tá? Dentro da cultura, a influência dessas mudanças musicais que aconteceram. Então nós vamos pegar a partir da Idade Média. Alguma pergunta? Alguma colocação? Pois não, querido? Se Deus, Ele já nos deu os salmos, né? Será que não seria esse o modelo que Ele queria que a gente cantasse? Só Ele não, né? Porque aqui em Colossenses ele fala dos salmos, ele fala dos hinos, ele fala dos cânticos espirituais. Não está tudo nos salmos, não? Não. Tá bom? Tá bem diferenciado. Nós vamos encontrar, por exemplo, o Cântico de Maria, nós vamos encontrar o Cântico de Zacarias, nós vamos encontrar cânticos lá no Velho Testamento. Você pega Êxodo 15, puxa vida, aquilo é um cântico de adoração que Moisés compôs ali, cantou com o povo, no capítulo 15 de Êxodo, que é algo majestoso, é algo formidável. Então, ele não cantou salmo ali, não é? Em Êxodo 15. Então, na verdade, engloba os hinos, englobam os cânticos espirituais e engloba os salmos. Tá bom? As linhas neopuritanas, elas querem cantar somente os salmos metrificados, né? Elas não aceitam nem cânticos espirituais, nem hinos, mas biblicamente nós encontramos esses três elementos musicais: os salmos, os hinos e os cânticos espirituais. Tá bom? Sim, cânticos espirituais. O Silas está falando. Os cânticos registrados no Apocalipse são cânticos espirituais, tá? E só para tirar qualquer dúvida desse adjetivo, há uns 20 anos atrás começou a surgir no meio da igreja neopentecostal
pessoas que se levantavam no meio do culto e começavam a cantar cânticos em outras línguas, dizendo que aquilo era cânticos espirituais. Não tem nada a ver com que a Bíblia está falando de cânticos espirituais, tá? Quando o apóstolo Paulo fala espirituais ali, é justamente para fazer uma diferença dos cânticos seculares que eram cantados naquela época também, tá ok? Então a gente vai encontrar na Bíblia todos os hinos, nós vamos encontrar os salmos, né? E nós vamos encontrar os cânticos espirituais, tá bom? Beleza?